meus queridos amigos, despachantes de todo o estado de Minas Gerais. Vocês sabem que eu sou meio polêmico, porque quando eu vou falar alguma coisa, eu falo a realidade e a minha opinião. A situação que nós estamos passando hoje, em questão do nosso conselho, infelizmente, a situação foi causada e provocada por todos nós. Por todos nós, por quê? Primeiramente, que nós não demos muita atenção ao conselho. Nós tínhamos por obrigação participar mais. Ah, mas a diretoria falhou? Falhou. Eu posso falar isso porque eu tenho 36 anos de escritório. Eu participei de mais de 100 reuniões em todo o Brasil, desde 1986, é muito tempo. Eu fui atrás por conta própria, fui em Santa Catarina, na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, em Fortaleza, em Rondônia, eu fui também no Rio de Janeiro, São Paulo, Aracaju, João Pessoa na Paraíba e inúmeras outras reuniões de contrato. Anos passaram anos, depois eu fui a Santa Catarina, fui em reuniões no Rio de Janeiro e vários outros estados, como já citei anteriormente. Tudo por conta própria, pago do meu bolso, largando o meu escritório e correndo atrás disso. Em função disso foram criados, tentaram também em Belo Horizonte uma vez criar uma associação que queria ter o privilégio da entrada somente com os documentos, tinha que ser filiado, uma confusão. Aí foram se criando associações, aí foi criado o conselho. Eu tive também na formação, na primeira reunião, foi criado o conselho de Minas Gerais, inclusive de Ipatinga, né, da minha região, foi só eu. Depois foi gente de Teoflotone e gente de outras regiões do estado, muita pouca gente, por sinal. Foi se criando o conselho, muita gente não participou. Aí veio a determinação, o Crispim assumiu como presidente, eu fui no escritório dele, se não me engano, na Rua Espírito Santo, pegar minha credencial, que quem era despachante do Detran tinha aquela carteirinha de representante das partes, ele pegava a carteirinha e iria lá e trocava na carteirinha nova do conselho. Inclusive eu escolhi meu número, é uma honra, meu número é 1300, não tinha nem chegado a esse número ainda, fiz um apelo que eu sempre gostei desse número. Aí em função disso foi criando, fui convidado uma vez para ir a Belo Horizonte, para fazer parte da comissão de ética. Cheguei lá, o ex-presidente, não era ex-presidente antes do Creto, parece. Inclusive estava tudo definido na reunião lá, ele chegou com uma ignorância muito grande, falando que eu era um picareta, que eu tinha dado prejuízo não sei em quem, e eu achei estranho, porque a primeira vez que eu conversei com ele, foi num congresso que eu fui convidado pelo Venturim, da criação do conselho lá no Espírito Santo, e o Cleito me chamou particular falando mal do Crispim, falando que o Crispim estava gastando dinheiro demais, não estava prestando conta. Eu falei, ô Cleito, eu não vou intervir, eu não vou dar palpite, porque eu não conheço o Crispim diretamente, não sei o que está acontecendo. E ele tentou me provocar para me tirar alguma informação de mim. Eu sou um cara muito particular, o que é contado para mim, que é pessoal, e que eu não sei, eu não tomo conhecimento, não tenho interesse nenhum de falar, nem de se criar fofoca. Aí ele ficou com aquela raiva de mim e se criou uma polêmica dentro do conselho. Ele ameaçou até jogar um copo na minha cara lá dentro da reunião do conselho, e eu saí nele lá, infelizmente. Eu não dei uma porrada na cara dele, porque ele era uma pessoa mais de idade, tinha que merecer, mas não mereceu o respeito, mas mereceu infelizmente o respeito, arrependido de ter dado um supapo na cara dele. Em função disso, eu na mesma hora, lá dentro mesmo, eu peguei as testemunhas que estavam presentes, fiz uma reclamação, uma representação contra ele, parece que ele fazia parte do conselho, era diretor, eu não lembro o cargo que ele tinha. Em função disso, ninguém do conselho me deu satisfação depois, ficou aquilo lá para lá, ele assumiu como presidente, parece que foi uma merda, eu abandonei e a maioria das pessoas me seguiram em Ipatinga e me abandonaram também. Agora, recentemente, 2 ou 3 anos atrás, o Crispim me procurou em Ipatinga, inclusive com o Matias, que foi até a recomendação que ele fala aí sobre criação dos delegados, veio com um monte de ideias, com um monte de coisas. Eu falei com ele as minhas condições, que eu não tinha interesse nenhum. Para ter interesse, tinha que ter responsabilidade e tinha que ter impor, porque quem determina alguma coisa, quem tem que o cargo de presidente tem que impor
Porque o presidente tem que impor dentro das normas legais. Se você tem um cargo que não vale nada, não adianta nada. Eu fui criando polêmicas com o Crispim, porque eu não concordava com determinadas situações. Fui 3 ou 4 vezes convocado por ele, nunca recebi um centavo do conselho. Até o estacionamento que me oferecia de graça eu pagava do meu bolso. E foi fazendo esclarecimento, eu fui discordando de série de coisas. Inclusive fomos convidados, todos os delegados, uma vez em Belo Horizonte, para um almoço. E lá na reunião, no 4º andar, perguntaram quem apoiava o Crispim. Os delegados que estavam presentes, todos eles apoiaram. Eu não apoiei. Falei que era muito cedo ainda para ver o que se tratava. Também sentado com o Crispim em Brasília, a gente almoçando, ele falou comigo que ele iria candidatar a presidente do conselho, porque tinha muito candidato. Eu achei estranho. Falou que o Eusébio era candidato, que o Marcelo de Viçosa era candidato, ou aquele delegado da de Juiz de Fora também era candidato. Achei estranho, porque quando o Crispim me procurou no meu escritório, que o Matias é testemunha disso, ele falou assim: Geraldo, eu quero que você seja o meu sucessor. Eu falei: ó, Crispim, eu não tenho muito interesse, não. Eu tenho muito interesse em ajudar. Porque, infelizmente, nós estamos passando hoje, nós somos aí que seja 2, 3 mil despachantes credenciados, tanto nas outras associações como no Conselho, que, infelizmente, deixaram para lá. Eles não se preocuparam, eles não se basearam em nenhuma situação, eles não pensaram no futuro, eles não pensaram que tinha que participar, tinha que ser mais presente, mais exigente. Quando eu assumi o cargo de delegado, a primeira coisa que eu fiz lá no Conselho foi pedir a isenção de todo mundo que estava devendo e pagar somente a última mensalidade atual. Eu cheguei e comuniquei com meus despachantes aqui, que nós também tínhamos uma associação aqui, Patinga, também desmanchada por irresponsáveis da profissão, que só querem pegar o seu cliente, que está prostituindo na profissão, e a maioria desses cadastros que foram feitos, com irregularidades pelo Conselho, eu cansei de avisar o Crispim, mas infelizmente, por trás disso, tinha algum benefício, porque se não conseguisse dinheiro, não conseguia pagar as contas, porque o Conselho, ele se entrou em dívida muito grande, ele entrou numa certa despesa muito absurda, que poderia ser menos despesa e poderia ter menos entrada de dinheiro, que conseguia manter tudo. O Crispim tomou frente, falou que não, que eu era de Minas Gerais, ele ia tomar as providências, nunca foi tomado. E eu fui discordando, eu não tiro o mérito do Crispim em muitas coisas, não. Só que o problema do Crispim, além dele ser uma pessoa culta, é uma pessoa muito influente politicamente, mas ele quer tomar tudo para si próprio. É muito difícil. Num ponto não teve ajuda de várias pessoas? Não teve. Teve que tomar algumas decisões que depois foram polêmicas para nós? Foram. Mas não ouviu o conselho. Quando ele nos chamou para ser delegado, desse para nós uma prioridade. Eu falei: Crispim, quando você for cadastrar alguém na minha região, primeiro passaria por mim, para mim saber, porque nós iríamos fazer um levantamento dessa pessoa, se realmente ele era despachante ou não era. Tem muito mais facilidade. A gente que é do interior, vocês são da capital, é diferente. Capital do interior, todo mundo conhece todo mundo. Sabe a ficha de um por um. Sabe a capivara de um por um. Principalmente nós que estamos tantos anos de delegacia. Não foi aceito. Inclusive nem deixava a gente entregar as carteirinhas. Eu solicitei isso, tomei a audácia de vir em Belo Horizonte buscar. Não nos deixaram entregar a carteirinha. Eu falei: então, peraí, que cargo é esse? Pessoas que estavam assumindo a delegacia também estavam reclamando sobre isso. Marcelo, de Valadares, e assim por diante. Então nós fomos passando por situações, e o Eusébio me falou: Zé Geraldo, eu fiz uma denúncia aqui de um despachante, mandei para o conselho, ninguém me respondeu. Eu, dentro da sala do Crispim, numa diretoria de 4 ou 5 pessoas presentes, coloquei o telefone no Viva Voz e liguei para o Eusébio. Eusébio, qual que é o problema? O Eusébio falou: falei, você está no celular, você está no Viva Voz, na mesa do Crispim. Ah, porque nós estamos fazendo papel de palhaço, a gente manda alguma coisa para ir nada. O cara simplesmente saiu e credenciou em outra associação e foi preso aqui na cidade e assim por diante. Quer dizer, nós estamos... delegado do conselho estava igual uma mamá de moça, igual uma mamá de homem, não está valendo nada. Então não teve nenhuma representação. Falei: Crispim, você quer ajuda nossa? Você tem que dar às autoridades. Não deu, porque estava tudo irregular. Então a situação que nós estamos no conselho hoje,
vou falar com vocês com toda sinceridade. Considerando pelo volume de despachante, 90% da culpa é nossa. Nós que não exigimos, não presenciamos, não participamos, não exigimos. Quando alguém pediu, igual teve vários, não igual eu, pediu alguma coisa no grupo, era expulso do grupo. Eu fui expulso do grupo 2 ou 3 vezes, não pedi para voltar. Colocaram porque eu sou polêmico. Eu falo a realidade dos fatos. Falei, Crispim, não é dessa maneira. Você está no individualismo muito grande. Ele me convidou agora para fazer parte da sua chapa. Falei, não, eu prefiro não fazer porque eu estou cansado disso. 36 anos nessa profissão nossa é muito difícil. Tenho muita honra de ser despachante. Eu fico triste com essa situação. Inclusive, uma situação que eu fiz, o Anderson é testemunha disso. Eu procurei o Anderson no escritório dele, que falava que o Anderson era um bicho de 7 cabeças, todo mundo falava isso e aquilo. Eu procurei o Anderson, fui no escritório dele, procurei, falei, Anderson, eu vim cá para saber o que está acontecendo, o que é a briga pessoal entre você e o Crispim, para ver o que pode acontecer, pode somar o bom que você tem para a atividade, o bom que o Crispim tem para a atividade, vamos colocar isso numa prática, vamos colocar numa balança. Convido também o presidente federal, lá da Bahia, vamos reunir todo mundo. O Anderson se prontificou a reunir, o Crispim não, vamos ficar no final do ano, vai ser legalizada a profissão, vai ser aquilo, aqueles enrolos do dia a dia. Eu fui 5 ou 6 vezes a Belo Horizonte, que o Crispim me convidava com muita urgência. Eu largava meus compromissos daqui, ia a Belo Horizonte, inclusive com combustível por minha conta, carro meu particular, nunca recebi um centavo. A única coisa que eu recebi foi a minha despesa que foi paga para mim ir a Brasília, que foi interesse do conselho, foi pago o hotel que eu fiquei e a comida que eu comi. O resto nunca recebi um centavo por isso. Até o estacionamento, que eu deixei meu carro no estacionamento do aeroporto, foi pago por mim. E meu combustível de Patinga, também a Belo Horizonte, foi pago por mim. Então, eu fico muito triste com a situação que está hoje. Não precisava estar nesse ponto. Não precisava que se juntasse os 90% dos despachantes, se unisse mais, se cobrasse mais, estavam preocupados em quê? Em prostituir a profissão. Na minha cidade tem DUT de 10 conto, tem transferência de R$20. Então as pessoas desvalorizaram. As pessoas começaram a qualquer um, hoje infelizmente, qualquer um. Não posso desfazer de qualquer um, não. Qualquer Zé Ruela, qualquer merda, vira despachante. Se não for nenhum, vai em outro. Se não for num conselho, vai numa associação, vai no sindicato, vai em qualquer lugar. Sai com a carteirinha do despachante. O despachante preocupou em arrecadar. Eu falei que eu preferia, na reunião que nós tivemos, inclusive, eu preferia que tivesse 1.000 despachantes credenciados, pagando R$2.000 de anuidade, mas tivesse uma solidez, um respeito, uma área que realmente brigasse por nós. Agora, falar com você, criticar somente diretoria, não. Nós também temos que assumir culpa. O ponto que eu pude discordar e falar para ser ouvido, eu falei. Então eu não me calei, não. Esses 90% ficaram calados. Só reclamavam, só preocupavam em não participar, e não quero nem saber, quero só meu... Na minha cidade tem vários assim. Então, infelizmente, a situação está hoje. Então agora é hora daqueles que realmente são despachantes. Eu queria que vocês divulgassem bastante esse vídeo mesmo, vai ficar um pouco grande, 20, 25 minutos, mas a importância disso é que agora é a hora nossa. Inclusive eu falei na nossa cidade aqui, que muitos nós estamos passando aí esses 15, 20 dias que a gente está sem trabalhar, muitos não têm nenhuma reserva, não tem, sabe por quê? Porque eles se prostituíram na profissão, eles não preocuparam, eles se preocupam em fazer uma transferência de manhã e gastar o dinheiro de tarde, preocupa atrapalhar o serviço de um para pegar o serviço do outro, infelizmente é assim, preocupa em cobrar mixaria, em porcaria, pensando que isso é a solução. Mas o cliente, eu tenho 36 anos de escritório, eu tenho cliente de 30 anos. Então a gente passa por crise, passa. Eu coloquei minhas 2 funcionárias de férias, são tudo registradas, carteira assinada, tudo que a lei determina para mim fazer, eu faço. Porque eu fui sobrevivendo de outras atividades dentro da atividade do despachante. Mas então, voltando ao que interessa, a culpa do que está hoje é nossa. Então vamos tomar vergonha na cara, vamos se unir numa chapa sólida, uma chapa com interesse da profissão. Não vamos preocupar com outras empresas, com outras associações, com outros sindicatos. Vamos fazer um conselho sério, um conselho que seja respeitado
e que respeita os seus associados. É assim que se faz. De uma forma muito especial, a gente tem que tomar essa decisão agora. Nós tivemos eleições feitas debaixo dos panos, convocações que ninguém sabia, ninguém tomava conhecimento de nada, porque também nós não tínhamos interesse. Quando nós vimos agora que a situação está ficando difícil, que a concorrência está batendo na nossa porta, está ficando difícil. Então aqui, eu acredito que o Conselho deve ter aí seus 2, 3 mil, que eu nunca fiquei sabendo disso, a quantidade exata, que eu nunca vi uma prestação de conta. Quando eu fui a Valadares, ano retrasado, teve a convocação lá, eu vi, eu que li inclusive a matéria da carta, eu não concordei, tanto que eu não assinei, que mandaram a funcionária em Patinga de novo para mim poder assinar. Não houve uma prestação de conta séria apresentada, eu sempre cobrei isso, o Matias é testemunha disso. Quando aconteceu, agora pediu para ser aqui em Patinga, eu falei, não, Crispim, eu não vou estar na cidade. Aí marcaram para Valadares. Eusébio é um lutador também, Marcelo também, rapaz aí de Uberlândia, de Juiz de Fora, de Contagem, Betim, todos vocês, nós somos lutadores. Mas infelizmente não tivemos apoio. Essa que é a realidade. Se tivesse feito apoio aos delegados da região, para a gente poder agir, falar, Crispim, esse aqui você não credencia. Ah, mas ele vai credenciar lá no outro sindicato, no outro conselho. É problema dele, mas nosso não. Vamos colocar o conselho para ficar sério. O conselho parou de ficar sério quando se envolveu altas quantias de dinheiro e não houve prestação de conta. E nós somos culpados por não ter exigido essa contribuição. Nós fomos o culpado de não ter visto essa prestação de conta. Foi escondido de nós? Foi. Foi labiando, fazendo, foi. Mas agora não adianta reclamar do leite derramado. Vamos ver uma situação, vamos fazer uma chapa verdadeira. Uma chapa de pessoas que querem realmente levantar o conselho. Mostrar o conselho para frente, sem briga com A ou com B. Briga de conselho, briga de sindicato, cada um deixa cuidar, um se virar da sua vida. Vamos fazer a nossa. Eu quero aqui agora, vocês que vão ouvir isso, fala assim, eu quero participar, eu quero levantar o conselho, independente de outras associações, de outros sindicatos, que nós tivemos aí 50, 20, 30 mil, mas que sejam realmente homens. Não é homem no caráter sexual, não. É homem de responsabilidade, de coragem, ter desafio, de chegar, encarar e falar assim, ó, meu amigo, você está saindo fora do caminho. Então você anda na linha. Ou você anda na linha ou você está fora. É assim que tem que fazer para valorizar. Então vão esquecer passado, esquecer tudo, porque todo mundo tem culpa. Da diretoria atual do conselho, os delegados do conselho e os associados do conselho. Muitos são covardes, simplesmente viram um valor de uma mensalidade, pularam para fora para outro. Mas sabe que amanhã ou depois vão se arrepender, porque foram covardes na hora que mais precisava. Agora você aí, que realmente é despachante, não os novos que começaram agora, vai servir para os antigos, mais de 20 anos de profissão, tivemos a oportunidade, vocês deixaram passar, agora vamos amarrar essa oportunidade, agarrar essa oportunidade e levar a sério. E vamos fazer uma chapa que realmente vai levar, e o cara vai assim, eu sou despachante do conselho e tenho honra disso, porque eu tenho uma entidade que cuida de mim, que vai preocupar comigo, com o meu futuro, me dá condição de trabalho. Então aí sim, nós vamos ter um conselho que vai ser levado a sério, sem nenhuma finalidade financeira individual. Cada um se cria a sua finalidade pessoal, financeira, cada um cuida da sua vida. Mas pelo conselho, por classe, tem que saber ser mais unido, porque catitu, fora de manada, é papá de onça. Isso foi um delegado regional aqui, já quase mais de 35 anos atrás, falou conosco que nós estávamos reunidos, estava perdendo aqui para a associação aqui da Uzi Minas, que estavam fazendo serviço, cadastraram um despachante pelo Detran, e estavam fazendo serviço da Uzi Minas. E a Uzi Minas era 80% do nosso serviço. O delegado nos chamou e falou assim, se reúne, porque catitu fora de manada é papá de onça. É o que está acontecendo. Então vamos reunir e vamos levar isso a sério. Todos vocês tenham um bom dia, Deus abençoe a todos, obrigado.